Cuidar da família é prova de fé. Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele vai nos trazer, vai nos esclarecer a vontade de Deus em relação àquilo que nós temos que realizar dentro do nosso lar. Então, você sabia que existe algo que, se você deixar de fazer, a Bíblia diz que você negou a fé e se tornou pior do que incrédulo? Pois é, não estou falando de um pecado escandaloso que aparece nos noticiários, mas de algo que começa dentro de casa. Então vamos ver junto o que a palavra de Deus diz. O título da nossa leitura base de hoje, é Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim, no caso, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que incrédulo. Gente, isso é muito forte. Meu irmão, minha irmã, isso é muito forte. Você ser comparado a ser pior do que o incrédulo porque você não está dando atenção à sua família. Você, marido, não está dando atenção à sua mulher, não está provendo ela dos cuidados básicos, e eu digo básico financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Então, isso é muito forte. Mulher, você não está dando atenção ao seu marido espiritualmente, psicologicamente. Você está deixando de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não está dando carinho, não está dando afeto, não está provendo a ele o cuidado que ele necessita. E também você, marido, não está cuidando da sua mulher, não está dando atenção a ela em tudo. Isso é muito forte, porque até o incrédulo sabe que ele tem que dar essa atenção. E nós que temos Cristo na nossa vida, nós que professamos essa fé, que andamos nesse caminho, não podemos ser comparados de maneira a ser pior do que eles. Então, Paulo escreveu essa carta para o jovem pastor Timóteo, ensinando como a igreja deveria viver de forma organizada e piedosa. Nesse capítulo, ele fala sobre cuidar de viúvas, ajudar quem está em necessidade, sobre a importância do testemunho cristão dentro de casa. Paulo deixa claro: não adianta ter aparência de piedade, frequentar cultos, cantar louvores, se dentro de casa não existe cuidado, amor e responsabilidade. Então, como é que você vai fazer algo externamente para mostrar a sua fé para os outros, mas se dentro de casa você já está dando um testemunho horrível? É por isso que muitos parentes, muitas pessoas, muitos vizinhos não querem de maneira nenhuma professar a fé que você professa, porque você se torna um hipócrita. A sua hipocrisia, ela afasta as pessoas. Então, o peso dessa afirmação é muito forte. Quando Paulo diz negou a fé, ele está dizendo na prática: você desmentiu tudo aquilo que diz crer. E quando acrescenta pior do que incrédulo, é forte demais, irmãos. Sabe por quê? Porque até quem não serve a Deus sabe que deve cuidar da sua família. Se um cristão não faz isso, ele perde credibilidade. Ele destrói o seu testemunho. Ele afasta totalmente as pessoas de você e de Cristo. Lá em Tiago 2,17 nos lembra: a fé sem obras, ela é morta. E aqui uma das obras mais básicas, o básico, é cuidar daqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. E você sabe o que significa cuidar? Cuidar não é apenas prover financeiramente, apesar disso ser muito importante. Cuidar materialmente é garantir que a família tenha o que comer, vestir, é um lugar seguro para morar. E cuidar emocionalmente é estar presente, ouvir, apoiar, dar atenção e encorajamento. Cuidar espiritualmente é orar com a família, é estar sempre citando as escrituras dentro de casa, ler, né, as escrituras, ver o que a palavra nos diz, o que Jesus nos ensina, porque Jesus nos ensinou os princípios, aquilo que Deus quer que os seus filhos façam
uns com os outros, é aconselhar com amor. O cuidado completo envolve corpo, alma e espírito. Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E o próximo, mais próximo, é a nossa própria família. Então, existem alguns exemplos básicos que nós devemos observar. Talvez o cuidado que esteja faltando na sua casa não seja comida ou dinheiro, mas tempo de qualidade. Talvez seja um abraço, uma palavra de incentivo, ou um simples estou orando por você, ou um simples estou aqui com você. É um carinho, é um afeto do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. Quantos casamentos são destruídos porque não há essa atenção? Quantos maridos veem outros casais felizes e ele vê que na sua casa não tem essa felicidade? Muitas vezes os casais não são nem professam a fé que nós professamos, mas eles têm cuidado uns dos outros. E às vezes o marido pensa até em largar sua família, ir embora porque ele não vê na esposa aquela mulher valorosa, aquela que um dia prometeu estar ao seu lado e não está. Então não é estou orando por você. Eu lembro uma história de um homem que trabalhava tanto para sustentar a casa que nunca tinha tempo para os filhos. Um dia o filho perguntou: pai, quanto custa a sua hora de trabalho? O pai respondeu o valor e o menino então disse: eu guardei dinheiro. Será que posso comprar uma hora do seu tempo para a gente brincar juntos? Isso mostra que cuidar não é só pagar contas, é investir na vida de quem Deus confiou a você. Você sabia que muitos maridos, quando eles não têm um cuidado da sua esposa em casa, eles pagam mulheres lá fora? Eles compram o tempo delas? As prostitutas, elas dão, às vezes, mais atenção, mais carinho aos homens do que às próprias mulheres. E por isso os casamentos estão sendo destruídos. Muitas mulheres estão procurando amor, carinho, afeto com homens, pagando o tempo deles, porque o marido em casa não tem tempo para ela. Olha, isso é uma coisa terrível. E os casamentos são destruídos. Quantos filhos estão nas drogas? Quantos filhos estão passando o seu tempo longe dos seus pais porque os seus pais não têm tempo para eles? Não dão a atenção que eles têm que fornecer aos filhos. Então hoje eu quero que você reflita, meu irmão, minha irmã, ou jovem ou adolescente, será que há alguém na minha família com uma necessidade que eu estou ignorando? Será que eu estou priorizando mais as redes sociais, o trabalho, ou até o trabalho num templo, num prédio, e deixando a minha família de lado? Lembre-se, se a sua primeira responsabilidade ministerial, que é aquela que Deus te deu, é dentro da sua casa. Não adianta você pregar bem, cantar bem, servir bem na igreja, se em casa as pessoas não sentem esse cuidado, não têm esse carinho, esse cuidado. Então, Jesus ele nos deu um exemplo enorme. Na cruz, em meio à dor, Jesus olhou para sua mãe e disse a João: eis aí a tua mãe. Jesus olhou para sua mãe e disse a João: eis aí a tua mãe. Ele garantiu que ela seria cuidada. Até o Salvador, no momento mais difícil, pensou em cuidar da sua família. Quem somos nós para negligenciar essa responsabilidade? Cuidar da família é um reflexo da nossa fé. Não é um peso, mas um privilégio dado por Deus. Que possamos viver de modo que, quando olharem para nós, vejam amor, cuidado e responsabilidade, digam: essa pessoa vive o que prega. Então, vamos orar agora e pedir a Deus que Ele nos ajude para que nós possamos não negligenciar mais a nossa família, porque negligenciando a nossa família, nós estamos negligenciando a nossa fé. Vamos pedir a Deus: Senhor, obrigado pela família que o Senhor nos deu. Dá-nos sabedoria, paciência e amor para cuidar dos nossos, que a nossa fé seja visível, primeiro dentro de casa e depois, Senhor, para o resto dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos. Ó Deus, que isso seja patente aos olhos de todos, que nós servimos a Ti
É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.